O Itamaraty, agora há pouco, disse que o governo Donald Trump distorce o sentido das ordens do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o Itamaraty rejeita o que chamou, em nota, de tentativa de politizar decisões judiciais. Reportagem de Pedro Teixeira. O comunicado afirma que o governo brasileiro foi pego de surpresa pela nota do Departamento de Estado americano a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. A declaração é uma resposta à manifestação do escritório do hemisfério ocidental do departamento, que faz referência implícita ao caso da plataforma de vídeos Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, diz a postagem do governo americano. O Rumble foi bloqueado após descumprir decisões e não realizar o pagamento de multa imposta pelo ministro. A rede social só poderá funcionar novamente caso apresente um representante legal no Brasil. Em outro post, o presidente Donald Trump afirmou, sem citar nomes, que governos estrangeiros tentaram multar e atrapalhar empresas de tecnologia dos Estados Unidos. É a primeira vez que o governo do republicano trata sobre o assunto. A manifestação vem no mesmo dia em que o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto que visa impor sanções, como impedir a entrada no país de autoridades estrangeiras que violem a liberdade de expressão. O embate com Moraes nos Estados Unidos chegou aos tribunais após a empresa de mídia de Trump, a Truth Social, e o Rumble recorrerem à justiça na Flórida para que as ordens do ministro sejam declaradas ilegais. A alegação é de que Moraes extrapolou sua competência ao pedir o encerramento da conta do influenciador bolsonarista Alan dos Santos e solicitar às plataformas que forneçam seus dados de usuário. Os grupos ainda processam o ministro e o acusam de censurar posicionamento político e infringir a primeira emenda americana, que protege a liberdade de expressão. Para clarificar a ligação de Trump com tudo isso, a empresa dele, Truth Social, ela é cliente, a Rumble é provedora de serviços para a empresa do Trump. Essa é a ligação dele nesse contexto. Rubens Barbosa, qual é a amplitude do que aconteceu hoje nas relações Brasil-Estados Unidos? Olha, William, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o conceito, o contexto geral do que está acontecendo. Está envolvendo o Elon Musk, que é hoje um dos aliados mais importantes do presidente Trump, e também essas referências do Senado, como vocês mencionaram, procurando condenar a ação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, se você lê com atenção a nota não é do Departamento de Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do Ministério do Exterior americano. Já é uma coisa sem proporção. E, segundo, o Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. E eu tenho quase certeza que essa nota não foi redigida no Itamaraty. O Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo, porque o Itamaraty explicita o que a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental não explicitou. Se você lê as duas notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental e a nota do Itamaraty, você vai ver que nós politizamos o assunto. Eles fizeram uma declaração geral, é verdade que falando, inclusive, o Brasil, mas não entraram no mérito da questão. A nota do Itamaraty
explicita o que aconteceu no julgamento do Supremo com o Elon Musk. Então, por isso que eu digo, essa nota não foi redigida pelo Itamaraty, e como você mencionou no começo, esse é só o começo do que vem aí pela frente, porque o lobby contra o governo brasileiro, feito pelo grupo do Bolsonaro nos Estados Unidos, está causando efeito. Já veio aí aquela comissão da OEA, né, da Comissão de Direitos Humanos, que vai produzir um relatório muito negativo para o Brasil. Agora você tem esse incidente, porque uma nota que poderia ter sido ignorada, porque não é do oficial do governo, do Departamento de Estado, é de um departamento do Ministério do Exterior, ela foi amplificada com esses detalhes todos. Então, houve pressão sobre o Itamaraty, vocês devem ter informação de vários grupos aí, porque o Itamaraty jamais escreveria essa nota. Rubens, só para ficar claro para a audiência, seja quem for que redigiu essa nota, ela saiu pelo Itamaraty. E o departamento do Hemisfério Ocidental, dentro da estrutura de governo americano, a gente acaba tratando como um governo americano. O que você está ressaltando para nós é que não importa quais sejam os bastidores, é sobre isso que nós vamos falar agora com nossos analistas, nós estamos numa relação que institucionalizou, Lorival. Eu acho que a parte técnica, né, que o Rubens está ressaltando é de que se era para responder, teria de ser um nível abaixo, né, teria de ser o departamento correspondente. Que nós temos também. Que é a mesa de Estados Unidos, né, o departamento lá para a América do Norte e tal. E de fato, de novo, se era para responder, a linguagem poderia ter sido muito mais genérica. Mas, de fato, quando você toma a decisão, o governo brasileiro toma a decisão de responder, já tomou a decisão política de ir para o detalhe, de realmente se contrapor, de apontar o dedo, falar, vocês estão nos acusando, então já defendeu o STF e tal, e fazer o serviço completo, né? Então, acho que realmente houve uma amplificação. Por outro lado, eu entendo o contexto político dos dois lados, né? Assim, acho que aqui no Brasil há uma sensação de que as big techs estão tentando passar por cima da soberania nacional, né, da justiça. Acho que é verdade o que diz a nota brasileira de que no Estado de Direito a justiça é independente do executivo e, portanto, da política externa, né? Portanto, em princípio, não caberia a um órgão do Departamento de Estado americano comentar decisões da justiça brasileira, que é sobre empresas americanas, né? Então, tem todas essas nuances aí, e há uma discordância fundamental, né? Assim, e aí eu vou falar de maneira geral, assim, bom, entre o governo americano e o governo brasileiro atuais, né, sobre o que é liberdade de expressão, né? E acho que esse choque aí vai continuar acontecendo, porque figuras centrais no governo americano estão envolvidas nesse debate, com o Elon Musk sendo o dono do X e o Trump sendo o dono do Truth Social, né? E além disso também tendo essa postura ideológica, estando nessa cruzada de desejo de poder dizer o que quiser e também de defender a lei do mais forte, né? E com relação ao Brasil também, o fato disso ser uma grande disputa interna, né, política, entre os dois principais grupos políticos. São vários assuntos, eu vou separar eles um pouquinho. Tá bom. Valeria a pena a gente colocar o J.D. Vance nessa história também, principalmente o que ele disse aos europeus em relação a esse campo da liberdade de expressão. Caio, de onde partiu a ideia dessa nota específica do Itamaraty? Bom, do que eu conversei e apurei, é uma nota a 4 mãos, vamos dizer assim, chanceler Mauro Vieira com o Celso Amorim. Começou a ser redigida no Itamaraty, foi para o Palácio do Planalto para a assessoria internacional da presidência, voltou para o Itamaraty e depois ela acabou sendo chancelada pelo presidente Lula. O que me disseram também é que em nenhum momento se cogitou não responder. Tem uma leitura de que foi o Departamento de Estado, que era uma nota que precisava ser respondida para traçar uma linha no chão,
né, em relação até onde o governo dos Estados Unidos pode ir nessas declarações e nesses posicionamentos. Tanto Itamaraty como o Palácio do Planalto, pelo que me relataram, entenderam que se trata de uma questão de soberania nacional e que, na nota, buscou-se deixar claro isso, de que se houver novamente algo nessa linha, e pelo relato que me fizeram, consideraram a nota dos Estados Unidos absurda, fake news, mentirosa, distorcendo uma realidade em relação ao sistema jurídico e policial e político brasileiro. E disseram que, até cheguei a escrever algo nessa linha, que daqui em diante vai ser bateu, levou. Se tiver novamente algo nesse mesmo tom, nesta mesma ordem, vindas da Casa Branca ou de algum departamento diretamente ligado à Casa Branca, vai ter uma resposta nessa linha. Houve alguma manifestação de bastidor de ministros do STF, Daniel? Houve sim, William. A informação que nós temos, é verdade tudo que o Caio nos relatou, mas o governo brasileiro mordeu uma isca ali jogada pelos Estados Unidos. As movimentações que foram feitas até agora do Partido Republicano, do trumpismo, foram sempre dirigidas de forma elogiosa ao bolsonarismo e à própria família Bolsonaro, como o aceno de Trump e Eduardo no fim de semana, ou contra o judiciário brasileiro, mas nunca houve um ataque ao Lula. Nunca foi algo governo contra governo, executivo contra executivo. Muito bem, já havia nos últimos dias um clamor de ministros do Supremo para que o executivo brasileiro, ou o Palácio do Planalto, ou o Itamaraty, respondessem de alguma forma a essa escalada dos Estados Unidos, do governo Trump, contra o STF. E hoje essa nota, antes da divulgação, ministros do Supremo foram consultados pelo Itamaraty, o que não é uma prática normal. O embaixador Rubens Barbosa sabe muito bem disso. O Supremo foi consultado. Com isso, inaugura-se, a meu ver, uma nova fase em que o governo americano e o governo brasileiro passam oficialmente a se estranhar. Porque se a gente for pegar ali logo depois da posse do Trump, o recado de Lula era o seguinte, que nós vamos ter uma relação pragmática, que as ofensas não partirão daqui. E olha, as ofensas não partiram de Trump. O Lula foi quem no fim de semana chamou Trump de xerife do mundo, coisa assim. Ele não foi eleito para ser o dono do mundo. Então é o governo brasileiro quem, por meio das declarações do Lula e agora por meio de uma nota do Itamaraty, que se passa por ventríloco do Supremo, é quem passa a abrir um novo flanco, um princípio de crise diplomática com o governo americano. Rubens, para usar a expressão do Daniel, o governo brasileiro mordeu uma isca? Foi isso que eu tentei dizer antes, né? Eu acho exatamente isso. Eu acho que a gente caiu numa armadilha. E essa posição nossa é que politiza o assunto. E, como eu mencionei, a gente não pode analisar essa questão sem ver o contexto. Quer dizer, você tem hoje uma deficiência de canais de comunicação do governo brasileiro com o governo Trump. E, de outro lado, você tem a oposição ao governo Lula, através dos bolsonaristas, ativíssimo em Washington. E nós já conversamos isso aqui no seu programa. Eu achei que isso ia acontecer através do Marco Rubio. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, eles fizeram se você lê isentamente as notas, a nota do Departamento do Hemisfério Ocidental americano, ela tem 4, 5 linhas e ela não entra em detalhe nenhum, ela fala em princípios e cita, como eu mencionei, isso vale para todo mundo, inclusive para o Brasil. E nós mordemos a isca e respondemos com todos os detalhes, entendeu? Que estão sendo julgados pela comissão uma das comissões do Congresso americano nesses detalhes. E a gente, então, politizou o assunto. Eu concordo com o que o Daniel mencionou. Eu acho que isso vai criar um problema seríssimo, como você mencionou no começo do programa, é apenas o começo do que nós vamos ver. E eu acho que a gente não pode deixar de lembrar, eu acho que a gente já conversou sobre isso também,
Você lembra o caso de um escritório de advocacia de Londres que julgou os casos de desastre ecológico em Sobradinho, em Mariana, condenando o governo brasileiro a pagar indenizações e arranjaram 600 e tantas mil assinaturas. Isso era um processo na Corte de Londres, privado, entre um escritório de advocacia londrino e empresas brasileiras, para o governo brasileiro pagar a indenização. O governo brasileiro não se pronunciou sobre isso. É exatamente o mesmo caso que nós estamos vendo lá. Era um caso de uma empresa americana processando um ministro do Supremo. E nós agora entramos, o governo brasileiro, ao contrário do que fez no caso de Londres, resolveu entrar a fundo e abrindo uma questão política, não é uma questão técnica, não é uma tarifa, é uma questão política que, na minha visão, vai ter desdobramentos importantes no futuro. Eu acho que o governo, mais na frente, vai lamentar muito essa nota. Rubens, deixa eu ir para um ponto que é central agora, nesse momento da conversa, eu pedi sua licença também, Lorival e Thaís, porque foi ao que você se dedicou hoje, um bom dia nas suas apurações, Caio. O que a oposição brasileira está conseguindo em Washington? Bom, na prática, William, tem quase que uma bancada, não vou chamar uma bancada bolsonarista, mas já tem uma meia dúzia, 8, 10 ali parlamentares nos Estados Unidos, para além do executivo, né, agora com o governo Trump, operando e atuando nessa questão. Você tem basicamente 3 frentes. Uma foi hoje, né, que foi o avanço de uma lei no que seria a nossa CCJ lá, né, uma comissão importante na Câmara. Mas tem outros 2 processos judiciais e administrativos que eles já foram acionados, que na prática é impor sanções aos juízes brasileiros. Isso está já sendo feito, né? Tem uma lei que é muito importante lá, que está sendo reivindicada, e ela foi aplicada pelo Trump contra o presidente do TSE da Nicarágua, né? E essa lei, ela prevê, por exemplo, congelamento de ativos, restrições de visto e viagem e restrições a empresas ligadas a ele. Chama Lei Magnitsky, né? Que é um programa de sanções, né? que tem direitos humanos. Por direitos humanos nesse caso. Então você tem várias frentes, eles estão muito organizados lá. Hoje ou ontem, alguns desses parlamentares já manifestando interesse em vir para o Brasil, para se reunir, inclusive, com ministros do Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário Brasileiro, tal qual a comissão da OEA fez. Então tem várias frentes sendo feitas, mas pelo que eu senti, o que estão mirando era punir Alexandre de Moraes, tal qual já foi punido o José Rivas Reyes, que foi o presidente do TSE da Nicarágua com base nessa lei.